Vamos iniciar com uma breve história da tabela periódica. Por que a tabela periódica existe? Você já imaginou se você fosse a uma frutaria comprar um morango e se deparasse com esta situação? Será que tem morango nessa frutaria? Sim, tem morango. Mas não está tão fácil assim de ser encontrado, porque as frutas não estão categorizadas. Existem diversas frutas, deveria existir alguma forma de classificar as mesmas. Se existisse apenas um tipo de fruta, mas dada a grande variedade de frutas, isso se torna necessário. Isto seria diferente se você chegasse numa frutaria e encontrasse uma situação como esta. Aí sim a gente pode localizar facilmente cada tipo de fruta. O surgimento da tabela periódica tem a ver com isso que estamos falando aqui. Inicialmente, considerava-se que existiam apenas 4 elementos clássicos. Esses 4 elementos básicos da antiguidade, eles formavam basicamente tudo que conhecemos hoje. Eram eles fogo, água, terra e ar. Se nós observarmos, estes elementos eles têm relação com os estados fundamentais da matéria. Por exemplo, o ar seria o estado gasoso, a terra seria o estado sólido, a água o estado líquido e fogo o estado de plasma. No entanto, nós sabemos que a matéria que está em nossa volta é formada por uma grande diversidade de elementos químicos e não apenas por 4 elementos clássicos. No Egito Antigo já se dominava a siderurgia e eles tinham um amplo conhecimento acerca dos metais. Então, eles criaram uma forma de representar os metais então conhecidos, conforme vocês podem ver aqui os símbolos antigos dos egípcios para os elementos químicos. Com o passar do tempo, outras formas de representação foram surgindo. Por exemplo, utilizando corpos celestes para representar os elementos químicos. Os corpos celestes, por sua vez, são associados às divindades e estas aos dias da semana. Na nossa língua isso não fica muito claro, mas se nós analisarmos o inglês e o espanhol, isso já se torna bem mais evidente. Por exemplo, o ouro, que apresentava um brilho sempre constante, estaria associado ao sol. E o sol era associado ao domingo, que em inglês é Sunday, que seria o dia do sol. A lua, com o seu brilho claro, é associada à prata. E o dia da semana que foi dedicado à lua foi a segunda-feira, que em espanhol é lunes, ou em inglês Monday. O ferro, um metal forte, resistente, associado à guerra. O deus da guerra é Marte. Então, ao ferro foi atribuída a terça-feira, que em espanhol, por exemplo, é martes. O mercúrio, por ser o único metal líquido à temperatura ambiente, seria um metal móvel. Então, ele poderia levar as nossas preces aos deuses. Então, a ele foi atribuído a quarta-feira. Antoine Lavoisier é bastante celebrado por sua contribuição na química experimental. No entanto, talvez a principal contribuição deste cientista para a ciência moderna foi a sistematização da química. Antes de Lavoisier, não existia a química como ciência, e sim apenas a alquimia. E a alquimia não visava a divulgação científica, muito pelo contrário. Ela procurava dificultar a comunicação entre os alquimistas. Então, para uma mesma substância química, existia diferentes nomes e diferentes representações. Muitos, na verdade, bastante confusos. Em sua obra, O Tratado Elementar da Química, Lavoisier trouxe 55 substâncias químicas que não poderiam ser decompostas. Essas substâncias são o que hoje chamamos de elementos químicos. Para elas, não foi atribuída a notação que conhecemos hoje. Qual é a notação que utilizamos hoje para os elementos químicos? As iniciais do nome do elemento em latim. Essa notação ela foi estabelecida por Berzelius. No entanto, foi a primeira vez em que houve uma sistematização da linguagem química. E, além disso, Lavoisier, pela primeira vez, já classificou as substâncias químicas entre metais e não metais.
A primeira tentativa de organizar os elementos químicos se deu com um alemão chamado Dobereiner. Dobereiner classificou os elementos em grupos de 3, de forma que esses 3 elementos eles teriam propriedades químicas semelhantes. E se nós fizéssemos a média aritmética do elemento mais leve com o elemento mais pesado, nós encontraríamos a massa atômica do elemento intermediário. Dobereiner conseguiu organizar várias tríades para os elementos então conhecidos. Mas com o passar do tempo, mais elementos foram sendo descobertos, as tríades foram se tornando tétrades e a ideia terminou caindo em desuso. Uma outra tentativa de classificar os elementos químicos se deu com um professor de geologia francês chamado Champ-Courtois. Champ-Courtois organizou os elementos químicos de forma helicoidal, formando essa espécie de caracol, que ficou conhecido como parafuso telúrico de Champ-Courtois. Nessa organização, os elementos com propriedades químicas semelhantes ficavam imediatamente um embaixo do outro. No entanto, alguns dos elementos até então conhecidos não conseguiam se encaixar nesta forma de organização dos elementos proposta por Champ-Courtois. Então, a ideia terminou também sendo abandonada. Uma tentativa bastante interessante de organizar os elementos químicos se deu com o químico inglês John Newland. Newland, pela primeira vez, introduziu a ideia de periodicidade, que é o quê? As propriedades dos elementos se repetirem periodicamente. Newland, que também era músico, procurava encontrar uma relação entre a química e a música. E ele percebeu que se fossem colocados os elementos químicos então conhecidos em ordem crescente de massa atômica, o 8º elemento apresentava propriedades semelhantes ao primeiro. Ou seja, acontecia nos elementos químicos o que ocorre na música. Quando as notas musicais são colocadas em ordem crescente de grau, a 8ª nota é igual à primeira. Então, bingo, Newland conseguiu encontrar a sua relação entre química e música. No entanto, quando Newland apresentou sua ideia aos cientistas da época, ela não foi nem um pouco bem recebida. Muito pelo contrário, Newland sofreu bastante com o sarcasmo da comunidade científica. Durante a sua apresentação à Sociedade de Química de Londres, reza a lenda que os cientistas perguntavam se ele não conseguia encontrar uma classificação dos elementos químicos baseado no nome dos que ali estavam presentes, para vocês terem ideia do quanto Newland sofreu com o sarcasmo. As ideias de Newland só passaram a ser respeitadas depois que Mendeleev propôs a sua classificação periódica. A tabela periódica de Newland apresentava alguns problemas. Além de ela não ter sido bem recebida pela tradicional comunidade científica, percebemos que, nos diversos graus por ele propostos, elementos que não apresentam propriedades semelhantes. Por exemplo, aqui, no 7º grau, oxigênio e enxofre apresentam propriedades semelhantes. No entanto, o ferro não apresenta propriedades semelhantes a oxigênio e enxofre. Estes 2 elementos são não metais, enquanto que o ferro é um metal. Só para dar um exemplo de propriedades que não se assemelham. Terminou que essa tabela periódica também teve que ser melhorada. Um grande passo para chegarmos à classificação moderna dos elementos químicos se deu de forma independente por 2 químicos, o professor russo Mendeleev e o professor alemão Lothar Meyer. Dmitri Mendeleev foi tão festejado pela comunidade científica da época, pelo seu brilhantismo, que ele terminou ofuscando Lothar Meyer. Mas os 2 fizeram tabelas periódicas praticamente idênticas. Reza a lenda que Dmitri Mendeleev tentava muito organizar uma tabela periódica. Ele colocou os elementos químicos em fichas e ele terminou adormecendo sobre elas. E no seu sonho, ele visualizou exatamente essa tabela periódica. Então, Mendeleev despertou, organizou os elementos como ele tinha visto e
Lá estava a tabela periódica de Mendeleev. A tabela periódica de Mendeleev é aproximadamente uma versão expandida da tabela periódica de Newland, mas com duas coisas diferentes. Naquelas situações em que a tabela periódica não se encaixava quando os elementos químicos eram colocados em ordem crescente de massa atômica, Mendeleev simplesmente organizou essa ordem crescente de massa e mudou a posição dos elementos químicos. Então, ele, de forma involuntária, já colocou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, como veremos mais adiante. Além disso, ele pôde prever a existência de elementos químicos que até então não eram conhecidos, como é o caso do gálio, por exemplo. O gálio, até então, não era conhecido. Então, Mendeleev deixou esse espaço em branco e ele já previu as propriedades do gálio. Ele previu que deveria existir um elemento químico de massa atômica aproximadamente 68, que deveria ter tais propriedades químicas. Então ele já deixou o espaço aqui reservado para quando esse elemento químico fosse descoberto. Mas como resolver, por exemplo, a questão dos isóbaros, que são elementos químicos diferentes que apresentam a mesma massa atômica? Como encaixar isso na tabela periódica de Mendeleev? Isso só pôde ser resolvido com o avanço dos conhecimentos sobre a estrutura atômica. Com a descoberta dos raios-x, Moseley descobriu uma constante que estava associada aos elementos químicos e que esse número era sempre o mesmo para o mesmo elemento químico e diferente para diferentes elementos químicos. Então esse número, que passou a ser como se fosse uma carteira de identidade dos elementos químicos, passou a ser chamado de número atômico. E hoje sabemos que é o número de prótons. Quando os elementos químicos na tabela periódica são colocados em ordem crescente de número atômico, não precisa fazer mais nenhuma inversão de elemento. Então, esta é a tabela periódica moderna. Ela está organizada em ordem crescente de número atômico e foi uma contribuição de Moseley. Mas essa tabela periódica ainda passou por uma modificação por um químico norte-americano chamado Glenn Seaborg. Esse químico ele descobriu muitos elementos, principalmente da série dos lantanídeos e actinídeos. Estes elementos, se fossem colocados na posição em que eles deveriam ficar, que é aqui logo abaixo do ítrio, eles deixariam a tabela periódica muito larga, ou seja, esteticamente não muito agradável. Então o que ele fez? Ele pegou essas duas séries de elementos químicos e colocou separado, dessa forma como vocês estão visualizando aqui. Então esta foi a última modificação na estrutura da tabela periódica moderna. Então, vamos encerrar por aqui e na próxima aula vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre esta tabela periódica.